Abençoa todos com a paz do Senhor. Irmão, peço perdão pelo barulho, mas é que meus pais estão ensaiando para cantar amanhã no coral. Amém? Então, se houver um barulho ou outro, é eles adorando o Senhor. Amém? Irmãos, eu estou lendo um versículo aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso... Amém, irmãos? Atos, capítulo 9... a partir do verso 10. Amém? Agora achei. Glória a Deus. Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e na casa de Judas pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. E o verso 12 diz: E viu um homem chamado Ananias entrar e pôr a mão, para lhe recuperar-se a visão. E o 13 diz: Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E o 14 diz: E para aqui trouxe autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, os reis, e perante os filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Irmão, todos nós conhecemos Paulo. O apóstolo Paulo, né, foi um dos maior escritor do Novo Testamento, né? Então, carta de Coríntios, carta de Efésios, cartas aos Romanos, né, Filipenses, tudo escrito por Paulo, o apóstolo Paulo. E nós sabemos o quanto ele sofreu pela igreja, o quanto ele sofreu por Cristo, levando o evangelho consigo, né, trazendo a mensagem do Senhor. Mas, por mais que a gente saiba, né, o quão bom ele tem sido para o Evangelho, como ele foi para o Evangelho, nós também temos que lembrar a vida antes de Paulo se converter verdadeiramente. A gente sabe que ele que perseguia, né, o povo de Deus, ele que perseguia, né, aquele povo que realmente queria louvar, adorar o Senhor, e ele perseguia, irmão, né, com esse grande ódio no coração. Né, e a gente sabe disso, desses dois lados. Mas a gente também tem que se lembrar de um ponto muito importante também, que Deus usou um profeta chamado Ananias para falar com Paulo. Né? Então a história de Paulo também tem uma parte muito importante com esse profeta Ananias. E é sobre Ananias que eu vou dar uma introdução, né, um destaque nessa mensagem. Irmãos, nós vemos aqui que Deus fala com o profeta Ananias, para quê? Para que ele fosse até Damasco, até onde Paulo estava, né? E ali fazer o que Deus havia pedido para Ananias fazer. Mas aí, como a gente viu, a gente vê que Ananias falou: Não, Senhor, esse aí faz, pelo que eu fiquei sabendo do povo, esse aí maltrata muito cristão, muito filho teu, Jesus. Então a gente vê que Ananias deu uma afastada e tal, mas é um ponto muito importante a gente saber disso e lembrar disso. De que por mais que Ananias não fosse tão fã de Paulo, por mais que Ananias não tivesse tão afim de fazer o que Deus pediu, Deus ainda pediu para Ananias. Porque Deus sabia qual seria a resposta de Ananias, mas mesmo assim Deus foi ao profeta Ananias e falou o que tinha que ser feito. E com isso nós vemos o quê? Que Deus gosta de gente que a gente não gosta, né? Deus gosta de pessoas que a gente não gosta, pessoas que a gente não é tão fã. Deus continua gostando e tendo o mesmo amor com a gente por elas. E a gente vê isso, a gente fala: meu Deus, né, que forte. Porque é normal da gente mesmo, né, ter sempre alguém que a gente tem um pé atrás, né? Seja alguma coisa que aconteceu, ou até situação que a pessoa só nunca encontrou com a pessoa, nunca falou com a pessoa, mas não é tão fã, não gosta tanto assim. E é o mesmo caso de profeta Ananias.
profeta Ananias, quando ouviu o que Deus pediu, ficou, sim, esse aí faz tanta coisa ruim, e por que eu tenho que ir lá para ele, para uma pessoa ruim? Você tá doido, Jesus? Eu chegando lá, ele mesmo cego me mata de tanto ódio que ele tem pelas pessoas, né? Mas mesmo assim, Deus o pediu. E agora, continuando, aqui no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 16, ele disse: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que me recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos seus olhos algo como escamas, e tornou a ver, e a seguir se levantou e foi batizado. Amém? Glória a Deus. Então você vê, mesmo Ananias não querendo obedecer tanto a Deus com esse pedido, com essa ordem para ir até Saulo, Ananias continuou obedecendo ao Senhor. Continuou e obedeceu ao Senhor, e foi lá e fez o que foi pedido. Dali com aquelas escamas, aquilo que atrapalhava Paulo ver. E dali a história de Paulo é outra. A história de Paulo, que era tão ruim, que era tão perseguidor dos cristãos, que tinha tanto ódio, virou um sofredor do evangelho. Virou alguém que realmente se empenha para levar o verdadeiro evangelho, e que conseguiu tantas e tantas e tantas almas para o Senhor Jesus. Você vê que forte é isso, né? E depois disso, o que acontece? Só vemos sobre Paulo. Paulo, e o profeta Ananias nunca mais aparece na Bíblia. Então você vê, irmãos, que importante é isso, né? Que Deus gosta de pessoas que nós não gostamos. E por nós não gostarmos dessas pessoas, nós ainda temos que continuar orando por elas. Por nós não gostarmos dessas pessoas, nós temos que continuar pregando o evangelho para elas. Mesmo que elas tenham feito algo mal a gente, algo ruim a gente, nós ainda temos que fazer nosso papel de cristão, né? E continuar orando, que é continuar buscando. Porque, irmão, se o profeta Ananias não tivesse ido, que tivesse guardado ódio para cima, mágoa para ir, não fosse, me dasse 30 milhões de desculpa, quem sabe que poderia acontecer? Mas quando Ananias obedeceu o que o Senhor tinha pedido, quando Ananias obedeceu o que o Senhor realmente tinha falado para ele ir fazer, aí fez uma grande mudança na vida de Paulo, na vida de alguém que ele não gostava tanto. Então que nós temos essa reflexão de que Deus gosta de pessoa que a gente não é tanto fã assim, né? Que Deus gosta de pessoas que a gente tem uma coisinha ou outra ali, né? Mas Deus ainda ama da mesma forma que ama eu e você, tá bom? Então que nós vamos ter esse papel de, mesmo não gostando tanto assim das pessoas, nós temos que orar por elas, nós temos que pregar o evangelho para elas, nós temos que ser um verdadeiro cristão, amém? E assim, essa é a minha oportunidade aqui com vocês, e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.